Meus amigos, um grande abraço a todos vocês desde a Venezuela do Sul. Muito bem, a extrema imprensa e a esquerda inteira do Brasil estão apoiando a Michele Bolsonaro candidata. Todos os veículos da extrema esquerda, do consórcio de mídia, estão nesta, apoiando a candidatura da Michele Bolsonaro. Interessante por que essas lacraias estão apoiando a imparável, a dama da goiabeira, a chefa da seita das goiabeiras, a vice-chefa é a Damares. Por que eles estão apoiando a Michele? E de um lado dizem, a candidatura do Flávio está sendo esvaziada. Cada veículo da extrema imprensa escalou 1, 2 ou 3 articulistas, colunistas para cravar. Parece que isso até outubro. Só que a realidade não é compatível com isso. Vamos ver aqui a extrema imprensa defendendo a candidatura da Michele, dizendo, olha, a Michele é herdeira do espólio do bolsonarismo. Quer dizer que o marido já morreu? Herdeira? Espólio? Isso é quando há alguém que já se foi. Como assim herdeira? Se ela traiu politicamente os enteados e o marido e a todos nós. Mas a extrema imprensa foi feita e ganha muito dinheiro para mentir, para tentar pescar uns desavisados, gente da cuca mole por aí. Mas vocês nem eu caímos nessa. Vamos lá. Que começou a repercutir mais. Matéria do Burrol, essa voz suave, maravilhosa. A mim não me curta. É da Fabiola, não sei das quantas, do portal Burrol. De ontem para hoje, que é quando ele fala que a crise com a Michele poderia ter sido estancada se ela não fosse casada com o pai dela. Vamos ouvir vamos com o pai dele. Com o pai dela. Que eles usam antes de entrar em cena, hein? Vamos ouvir. Então não tem muita lógica, né? Ainda mais ela sendo a esposa do meu pai, que eu sempre respeitei. Que se não fosse, certamente, eu acho que não teria chegado nesse ponto, não teria estancado antes. Mas assim, eu respeito muito o meu pai, a esposa dele. Enfim, jamais ia fazer algo que desagradasse o meu pai. Uma questão familiar aí, né, professor Cláudio Couto, mas tem uma questão política ampla, né? Michele Bolsonaro, como a gente até falou recentemente, quando teve o episódio da Janja, ela é uma mulher que, mesmo após deixar o cargo de primeira-dama, ela continua sendo relevante nas discussões, assim, e na questão política. Não, ela não continua sendo relevante. Plantaram ela para construir nela uma relevância artificial. À medida que enfraqueceram Bolsonaro, mãos, tentáculos do sistema começaram a prepará-la para ser uma falsa direita. Só que algo saiu do controle deles e está muito claro que ela é uma falsária. Política, porque a atuação dela no PL Mulher pelo Brasil inteiro durante esses últimos anos tem sido forte, tanto é que ela aí querendo uma vaga no Senado e ela sendo apontada nas pesquisas com uma intenção de voto muito alta. Como é que o senhor vê essa crise com o Flávio Bolsonaro e essas últimas declarações dele, né? Primeiro ele fala que não assistiu o vídeo, né? Ele fala, nem viu o vídeo, aí ele diz que a situação aí poderia ser estancada antes, se não fosse casada com o pai dele. Como é que você vê essa questão? Olha, acho que o primeiro, né, uma observação, acho que o Flávio não prima pela habilidade política, né, daí esse tipo de declaração que certamente não ajuda a situação dele, né, pelo contrário, né, vai produzir não só um fosso cada vez maior entre ele e Michele, né, e acho que esse fosso passa pela vida privada, né, e se mistura também com as questões políticas, até por uma razão, né, pelo fato de que o bolsonarismo, acho que isso é muito importante dizer, ele só pode ser compreendido se a gente observa que ele é um projeto político familiar.
ele é um empreendimento político familiar. Então aquilo que é da esfera privada, da esfera da família, e aquilo que é da lógica política propriamente dita, da lógica de um partido, essas duas coisas se confundem o tempo inteiro. E aí conflitos da família viram conflitos políticos e vice-versa. E existe ali não só uma disputa, digamos, dos afetos dentro da família, mas existe também uma disputa do espaço no empreendimento político. E claramente eles estão travando essa competição. É por isso que eu também, e aí seguindo uma coisa que a Carla acabou de falar aqui, acho muito pouco provável que a Michelle não concorra ao Senado. Né? E por que isso? Bem, porque se ela ainda tem algum projeto político, nada melhor para ela do que ter uma cadeira segura no Senado durante 8 anos, em que ela vai ter um tempo imenso para fazer política ao longo de todo esse período. Né? Vai ter um espaço privilegiado. Para tentar meter a mão no espólio do defunto, porque eles já consideram ela, principalmente, o Bolsonaro, um defunto. Então, aí nós sabemos quem é a dona Michelle Bolsonaro. Vai ter um palanque para discursar, vai ser uma senadora da República, enfim, vai ter ali uma série de... Estão contando com o ovo antes do fiofó da galinha. Vantagens que, estando fora de um cargo dessa magnitude, ela certamente não tem condições de ter. Então, acho que primeiro vai por aí. Agora, o que a gente percebe é que essa é uma questão muito provavelmente inconciliável ali dentro. Por quê? Porque é uma disputa, primeiro, encarniçada, né? E é uma disputa encarniçada, e a própria fala do Flávio agora trai isso, né? Em que uma coisa é quem é do sangue, outra coisa é quem não é. Né? A gente já viu anteriormente uma disputa, inclusive com quem é do sangue, dentro da família, pendendo a favor do Bolsonaro. Eu estou me referindo àquela situação em que o Carlos Bolsonaro, ainda muito jovem, com 17 anos, concorre à Câmara dos Vereadores no Rio contra a própria mãe, que já era uma vereadora de 2 mandatos, e a pedido do pai, ele diz que por amor ao pai, isso foi o que o Carlos Bolsonaro falou, ele concorre contra a própria mãe. Bem, se é assim com a mãe, o que não vai ser com a madrasta? Que não é sangue do meu sangue, né? Então existe um pouco essa lógica que prevalece ali. E o Flávio falou o que agora? Que ele respeita muito o pai, quer dizer, não respeita a madrasta, não respeita ela sequer pelo jeito como mulher, né? Respeita o pai. Aí você está interpretando, não é infeliz. Você diz cientista político, mas fica fazendo interpretação de jerico, politiqueiro. E aí, se pro pai for chato ele atacar a esposa do pai, aí ele não ataca. Fosse de outra maneira, é possível que as coisas andassem de outro modo também. Então, eu acho que na realidade a gente tem uma crise aí insolúvel. O que ele quis dizer que se ela não fosse esposa do pai, a crise já teria estancado lá atrás? Qual crise? Provocada por ela, que vem atacando-o? Ele teria se defendido lá atrás. Desfeito as mentiras, as ignomínias que ela tem lançado contra ele. Agora vocês veem, as interpretações da esquerda são sempre tentando, aliás, outro dia uma do Metrópolis abriu a boca e disse que o bolsonarismo é inteiramente machista. Então é assim, eles atacam as pessoas, eles atacam, e as pessoas não podem se defender, dizer, olha, olha, peraí, não é assim como você está falando e tal. Esquerdalha, o voto do povo de maioria direita não é para Michelle, não é para o Lula. Vocês estão com os veículos de comunicação, vocês estão com as chaves do cofre, vocês estão com as togas. Vamos ver no que vai dar. E é uma crise que, na verdade, é o sinal mais claro de que o que tem ali acontecendo agora é uma disputa pelo espólio do bolsonarismo. Né? E por que o espólio? Porque o Bolsonaro não volta mais à vida pública. Né? Tem a prisão, tem a inelegibilidade e tem as suas condições de saúde muito precárias. Né? Se ele não consegue sequer ficar numa cela com ar-condicionado, com todas as condições favoráveis dentro da Polícia Federal, né? Ou mesmo dentro da Papuda, naquela ala VIP da Papuda, o que dirá não só concorrer, mas exercer um cargo como de presidente da República, que é um cargo muito demandante. Então, podemos dizer que Bolsonaro está completamente fora da vida pública. Seriam os filhos aqueles ali seguir. Mas o Flávio, a gente não sabe como vai ser essa eleição, ele não vem caminhando bem e tem essa ruptura com a Michelle. O Eduardo não pode voltar ao Brasil, senão é preso. O Carlos tem uma personalidade peculiar, vamos dizer assim. Então, na verdade, é um espólio em que quem se coloca hoje como a pessoa mais habilitada a herdar esse espólio é a madrasta, né? Ou a esposa do Jair, a Michelle Bolsonaro. Acho que ela tem as condições efetivamente de avançar e ainda de quebra tem juventude, carisma, capacidade de comunicação e boa inserção no meio evangélico e também... E é de esquerda como vocês, porque se vocês querem compreender quem é a Michelle,
vejam aqui as lives onde nós estamos reagindo ao dossiê da Michelle.